Fala galera ligada aqui no canal SST Online, como é que vocês estão? Eu sou o Léo, sou técnico de segurança do trabalho e esse aqui é mais um episódio da nossa websérie Práticas do TST. Se você caiu aqui de paraquedas por causa do título, por causa do nome do vídeo, saiba que a gente tem uma websérie abordando o cotidiano dos profissionais da área de segurança do trabalho. Essa websérie chama Práticas do TST e aqui no canal SST Online do YouTube a gente tem uma playlist com todos os episódios que já foram ao ar até agora, e são mais de 20, tá? A gente tem episódios sobre CIPA, inventário de risco do PGR, plano de ação, né, 5W2H, fala sobre E-Social, cara, tem um monte de vídeo bacana, dá uma conferida na playlist Práticas do TST. E no vídeo de hoje a gente vai falar mais uma vez sobre CIPA, como que funcionam as CIPAs e como que elas deveriam funcionar. É óbvio que a gente vai fazer uma abordagem de uma forma geral, né? Afinal de contas, a gente tem sim CIPAs que funcionam de fato como deveriam, mas, infelizmente, não é a realidade da grande maioria das empresas, ok? Então, CIPA, como funcionam e como deveriam funcionar. Não sai daí, que eu vou falar sobre isso agora, se liga! Como que a CIPA funciona? As CIPAs, né, as comissões internas de prevenção de acidentes, de um modo geral, como que elas funcionam e como que elas deveriam funcionar. Como eu disse anteriormente, é óbvio que não são todas, né, mas a gente vai generalizar aqui porque, de um modo geral, é muito difícil a gente encontrar uma CIPA que funcione da forma como deveria. Na grande maioria das situações, acaba que a CIPA se torna um cabide de estabilidade. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Em muitas empresas, é até difícil conseguir gente para se candidatar a ser membro da CIPA, certo? Tem muitos trabalhadores que não sabem, não conhecem as reais atribuições do cipeiro, acham que vão trabalhar mais, que tem que fazer hora extra, que vai ficar arrumando sarna para se coçar, e não é bem assim que as coisas funcionam. Esse tipo de informação, muito provavelmente, é um mito, né, que alguns funcionários começaram a replicar dentro da empresa e o pessoal foi acreditando e tomando como a verdade. Infelizmente, de um modo geral, o mindset dos trabalhadores é voltado para a estabilidade. E o que acaba acontecendo é que a gente tem uma série de CIPA, que eu chamo de CIPA fake, né, uma formação ali bem meia boca, às vezes nem tem votação, as reuniões muitas das vezes não acontecem, e aí a gente acaba criando esse tipo de cultura dentro de algumas empresas, porque o mindset dos trabalhadores está voltado muito mais pelo fato da estabilidade do que propriamente pelo que a CIPA pode de fato entregar. Deixa eu só fazer um parênteses rápido antes que o pessoal comece a criticar, né? Mas essa questão do cabide da estabilidade é uma visão pessoal minha, certo? Baseado na minha experiência com a área de consultoria, né? As empresas que eu entro, que eu visito, que tem CIPA, a grande maioria, a CIPA não funciona direito, certo? E também pelo que eu escuto de outros colegas da área de segurança do trabalho, até de outras regiões do Brasil. Então, se na sua região a maioria das empresas tem uma CIPA que funciona, muito bom, isso é ótimo, é excelente, é uma grata notícia, mas de um modo geral, com base na minha visão, não é o que acontece na maioria das situações. Ainda dentro desse contexto, né, da estabilidade, já que eu estou falando sobre isso, quando eu vou ministrar um treinamento de CIPA, eu procuro desmistificar um pouco essa questão. De que modo? Eu costumo dizer que a estabilidade do cipeiro é uma falsa estabilidade. Vou explicar. A NR5, ela orienta que o trabalhador não pode ser demitido sem justa causa. E é aí que vem o pulo do gato. Porque a NR5, ela fala que o cara não pode ser demitido sem justa causa. Mas ele pode ser demitido por justa causa. Então, é uma estabilidade meio fake aí, né? O que eu chamo de falsa estabilidade. Porque ele pode sim ser demitido por motivos relacionados à justa causa. E é aí que está a grande questão. Pouca gente sabe quais são os motivos pelos quais um trabalhador pode ser demitido por justa causa. Normalmente a gente acaba associando a algo muito grave que tenha acontecido, alguma besteira muito grande que o trabalhador tenha feito, quando na verdade não. Se a gente for dar uma olhadinha no artigo 482 da CLT, e eu não vou ler o artigo, não vou entrar com muita profundidade nisso, mas dá uma pesquisada, artigo 482 da CLT, lá estão listados
todos os motivos pelos quais um trabalhador pode ser demitido por justa causa. E, pasmem, a grande maioria desses motivos, dessas razões, são ocorrências do nosso dia a dia, certo? É que na maioria das vezes é a empresa que não quer enquadrar a demissão por justa causa. Mas a grande maioria dos motivos pelos quais o trabalhador pode ser demitido por justa causa são motivos que ocorrem no dia a dia, no cotidiano das empresas. Então é justamente por isso que eu chamo a estabilidade de falsa estabilidade, porque caso a empresa queira, de fato, demitir um cipeiro, dispensar um cipeiro, ela vai encontrar no artigo 482 da CLT uma razão para realizar essa dispensa por justa causa. Dito isso, vamos lá, o tema do vídeo, né? Como que a CIPA deveria funcionar. Na realidade, esse é um tema relativamente batido, né? Afinal de contas, as atribuições da CIPA tá lá na NR5, todo mundo já sabe. Então eu não vou ficar chovendo no molhado, não vou ficar batendo nessa tecla. Eu quero começar uma conversa aqui com vocês de como a gente poderia começar a fazer a CIPA funcionar, né? Se você tem uma CIPA que não funciona, se você tem uma CIPA ali engessada, que o pessoal só visa a estabilidade, essa é a conversa de hoje. É começar a botar essa CIPA para funcionar quando a gente tem uma CIPA que na realidade não funciona, beleza? Até porque as atribuições que tem na NR5 acabam que muitas delas não acontecem na vida real, né? Uma delas, por exemplo, é que eu não sei exatamente o termo que a NR usa, mas participar da elaboração e implementação de programas. Gente, na boa, eu nunca vi uma CIPA participando da elaboração de um PCMSO, ou de um PGR, ou do antigo PPRA, né? Enfim, então é uma atribuição que está na norma, mas que no dia a dia, na vida real, acaba não acontecendo. Então eu quero abordar os acontecimentos práticos, como que a gente pode fazer a CIPA funcionar com as ferramentas que a gente tem. Vamos lá! Não está em nenhuma ordem assim de importância nem nada, mas eu estou falando aleatoriamente algumas ações que a CIPA pode adotar que são simples, que são fáceis, que não vão trazer maiores trabalhos aos cipeiros e eles vão começar a identificar a importância da comissão, tá bom? Primeiro, identificar perigos e riscos existentes nos processos de trabalho e levar esses perigos e riscos a quem for de direito da empresa, ao superior, ao supervisor, ao SESMIT, né, se houver, o pessoal da segurança do trabalho, enfim. Identificar uma situação e levar essa situação à frente, não é ver a situação e ficar quieto, comentar com um colega e deixar para lá. Ver aquela situação e levar ao presidente da CIPA, a outras pessoas da comissão, levar na reunião, colocar em pauta na reunião, ou levar para o superior, para o supervisor, para o SESMIT, para um diretor, um gerente, alguém que possa fazer algo para resolver aquela situação. Outra ação bacana pode ser sugerir o uso de um equipamento de proteção individual aonde não haja o uso desse EPI, certo? Tem algumas atividades que acaba que a empresa pode ter passado batido ou, enfim, não há uso de equipamento de proteção e o próprio trabalhador, que é quem está com a mão na massa de fato, que está ali no dia a dia, pode acabar identificando que o uso de um EPI pode otimizar e aumentar a segurança, a prevenção dos trabalhadores de um modo geral. E aí essa informação também pode ser colocada na reunião da CIPA, na pauta da reunião, e pode ser levada também a pessoas que podem decidir e definir por uma tomada de decisão com relação a essa situação. Outra ação bacana é sugerir planos de ação com relação aos riscos e perigos identificados. Lembra que a gente sugeriu, né, dos cipeiros, dos trabalhadores identificarem riscos e perigos? Beleza, identifiquei um risco, um perigo, o que a gente pode fazer para mitigar essa situação, para eliminar esse risco, esse perigo, né? Então, o cara, além de identificar, ele pode dar a sugestão, que a sugestão dele pode acabar, no final das contas, sendo adotada como sendo a sugestão ideal para mitigar, para eliminar aquela situação de risco. E aí vem a importância do olhar, né, do trabalhador, do cipeiro e da sugestão que ele pode entregar. Uma outra situação, caso haja um acidente de trabalho, os cipeiros, os membros da comissão, podem ter acesso ao relatório desse acidente ou podem até participar da elaboração desse relatório com o seu ponto de vista prático, né, de quem talvez estava no local e contribuir com informações que podem ser cruciais para evitarmos novos acidentes e criarmos aí possíveis soluções ou ações que de fato vão reduzir as chances, as possibilidades de uma nova ocorrência.
Então, pessoal, esses são alguns pontos básicos que, na minha opinião, podem servir para dar um start aí na participação da CIPA, né, na implementação das atividades da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. São ações simples do dia a dia, né, não precisa fazer nada demais, o próprio cipeiro pode fazer essas verificações no seu horário de trabalho ali, inclusive trabalhando ao longo das suas atividades, que podem, inclusive, trazer novos pontos de vista para ações, para medidas que a CIPA pode adotar, pode levar para as reuniões e pode mostrar para a direção da empresa, para os responsáveis da empresa, de que aquela comissão está fazendo um trabalho em prol da prevenção de acidentes, em prol da manutenção da saúde e segurança dos trabalhadores. Com o passar do tempo e com a habitualidade dessas ações, né, dessas verificações e tal, a gente pode ir inserindo aí outras ações, certo? Outras atividades inerentes à CIPA, para que essa CIPA vá engrenando, vá ganhando corpo e vá funcionando cada vez mais de acordo com o que a NR5 prevê. E quem ganha com isso? Todo mundo, né? Ganham os trabalhadores, que vão ter uma comissão zelando pela sua segurança, ganham os cipeiros, que vão estar zelando pela própria segurança e contribuindo para a segurança dos colegas, e ganha a empresa, que vai ter uma comissão interna de prevenção de acidente cada vez mais atuante e cada vez mais buscando a redução e a eliminação dos fatores que possivelmente podem causar algum tipo de ocorrência negativa. Agora me fala você, que atua numa empresa, como que funciona a CIPA na sua empresa? É uma comissão formada? É atuante? Não é atuante? É o designado? Como que o designado atua? Deixa nos comentários aí para eu entender em que pé que anda a CIPA da sua empresa. E se você tiver alguma sugestão com relação ao tema aqui do Práticas do TST, deixa também nos comentários. Se você tiver alguma dúvida com relação a esse vídeo, deixa nos comentários também, que a gente se vira nos 30 daqui para tentar te ajudar. Enquanto isso, eu vou elaborando o próximo episódio da nossa websérie Práticas do TST. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço a todos e falou!